Fala, minha torcida da Fiel, Tomo de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações para vocês aí. Hoje o Timão irá enfrentar o Vasco no jogo de ida nessa final da Copa do Brasil. Então já deixa aquele likezão aí, seu corintiano, para estar fortalecendo o nosso canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia do Timão e você vai ficar por dentro de todas. Vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está repercutindo sobre esse grande confronto aí na Arena no dia de hoje. E pro jogo de hoje, nós estamos falando de dois times muito oscilantes na temporada como um todo. Não na Copa do Brasil. Os dois fazem ótima campanha na Copa do Brasil, apesar do Corinthians ter sido muito oscilante no último jogo da Copa do Brasil. Começa mal, depois melhora, etc. Uma defesa o Vasco, sólida. é que o Vasco lá na fase começo, lá, que era um foi outro mais Vasco, oscilante o Vasco lá no passou início. alguns apertos, Não, mas né? depois, Botafogo e Fluminense, o Vasco já Não, foi foi mais antes antes da janela do meio de ano, antes né? da janela do O time meio do ano. mudou. Porque Exatamente. o Vasco disputou a competição desde o início, né? O Corinthians não, né? Desde a primeira Corinthians, fase. O Vasco O disputou Vasco desde a muda primeira fase. completamente depois da janela de transferências. Então eu acho que o jogo fica com menos favoritismo ainda. Eu acho que já é um confronto 50-50 que fica com mais cara de 50-50 por essas oscilações. Pode ser o dia da oscilação do Corinthians, pode ser o dia da oscilação do Vasco, a gente não sabe. E, por mais que são times que têm problemas, são times com talentos à disposição, né? Você tem o Depay de um lado, o Memphis de um lado, você tem Coutinho, você tem Ryan. Antes do programa começar, a gente estava conversando aqui que ontem já começou a ser especulado o Ryan em Real Madrid, aí hoje saiu o Crystal Palace, enfim. Ou seja, é um cara que está sendo visado e etc. Tem alguma diferença. Pequena diferença, Crystal Tem alguma Palace e Real diferença, Madrid. Quem que você prefere, Ryan? Mas, no fim, eu acho que é um jogo que vai ser um jogo muito psicológico, mano. Também É um jogo que cada pequeno erro é potencializado à máxima potência. Cada pequeno erro, a Neoquímica Arena ela é muito importante pro Corinthians. A gente viu contra o Cruzeiro, num jogo que o Corinthians estava quase morto, cai um gol do céu com o Matheus Bidu. E o que a torcida do Corinthians faz na Neoquímica Arena depois daquele gol é uma barbaridade. E hoje isso pode ser muito importante pro fator psicológico. Para jogadores do Vasco que desliguem e para jogadores do Corinthians que no mesmo estalo subam de nível, acelerem. Porque é isso, é um jogo... Vai ser vencido mentalmente, com certeza. E dois treinadores que se acostumaram a ir bem em Copas, né? Nos últimos anos. O Dorival pode estar indo... Na verdade, ele está indo para a sua terceira final de Copa do Brasil nos últimos 4 anos. E o Diniz, nos últimos 3 anos, ele foi para a final da Copa Libertadores, ganhou com o Fluminense. Ano passado, final da Copa Sul-Americana com o Cruzeiro, foi vice-campeão. E esse Embora ele ano, tenha entrado já final na da semi, Copa né? do Brasil. Já na Entrou no- semi foi um Entrou no horror. segundo jogo das quartas. Segundo jogo das quartas. Segundo jogo Foi das um quartas. horror na final, né? Mas é o terceiro ano Sim, dele indo para a final de Copas, né? E diferentes Copas. São treinadores que meio que se especializaram em Copas. né? Copa América e o Dorival Júnior também, né? Infelizmente não foi tão bem na seleção. Não talvez deixa de ser treinadores, não deixa de ser Copa. Assim, e é muito legal, né? Corinthians e Vasco, Corinthians é pela final do Mundial, por toda a história, né? Jogos até decisivos de campeonato de pontos corridos, por exemplo. Né? O Corinthians ganhou em 2011, né? E 11 lutaram e em São Januário o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 também, Verdade. antecipadamente. Então você tem toda uma história magnífica, claro, a volta do Roberto Dinamite lá em 1980, que não era campeonato, não era, mas um jogo com o Dinamite volta, Quando ele volta do Barcelona e marca faz 5 no gols Maracanã contra o Corinthians. 5-2, cara. Tem histórias fantásticas, como o futebol brasileiro é cheio delas. E essa é uma história meio fantástica, porque na semifinal os favoritos eram Fluminense e Cruzeiro, antes da bola rolar. Uma vez rolando, até mais o Vasco contra o Fluminense, menos o Corinthians contra o Cruzeiro, pelos 180 minutos, embora decididos nos pênaltis, e perdendo no jogo de volta, eles mereceram muito. Pelo que foram 180 minutos, merecidíssima classificação do Corinthians, merecidíssima classificação do Vasco. Então, até por essa revigorada das equipes que viveram dias complicados, pô. Corinthians e Vasco no Brasileiro, em algum momento chegaram a fazer contas ou situações incômodas muito aquém da história deles, ou mesmo do nível do futebol. Então, e agora chega num nível muito legal. Pô, Neoquímica Arena agora, Maracanã domingo, pô, fantástico, assim. Ainda vejo um ligeiro favoritismo corintiano respondendo à pergunta, e eu gosto de citar aí em números, não ficar tão murubete, embora meu palpite seja mureteiro, 55-45 pró-Corinthians, mas, pô, tá muito aberto, tá muito legal e vamos ter 2 jogos muito legais, como tivemos também domingo agora na semifinal. Vamos direto pro palco do jogo de logo mais, então. Neoquímica Arena vai receber Corinthians e Vasco. Já estamos lá? E a gente já tá lá, Que viu? isso, É um gente? negócio de louco. Não, com chuva Que é melhor isso? chegar agora, porque com A chuva... Bianca já tá lá.
Até Itaquera é melhor já chegar agora. Bianca Molina já montou acampamento aí na Neoquímica Arena. Informações do jogo de logo mais, que pelo que eu sei, tem todos os ingressos vendidos, não é isso, Bibi? Bom dia pra você, um beijo, bem-vindo ao De Placa. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quem tem filho vai me entender nessas horas, até a gente vê com um lado positivo despertar às 6 horas da manhã, porque daí realmente deu tempo de atravessar a cidade, sair da Zona Oeste, onde eu moro, e chegar aqui. Não mais, né, Mauro? Não mais. Chegar aqui na Zona Leste, ainda um cenário de extrema tranquilidade, coisa que a gente não vai ver por volta das 5, 6 da tarde. Isso porque, de fato, conforme o Otávio já anunciou, ingressos todos esgotados. Ontem, no final da tarde, no início da noite, o Corinthians confirmou que teremos mais uma vez casa cheia, porque não talvez uma quebra de recorde de público aqui da Neoquímica Arena. Só que hoje de manhã o Corinthians já sinalizou para os torcedores, porque a gente sabe que tem muita gente que faz a reserva e aí não conclui o pagamento, ou o cartão não é aprovado, ou o Pix não é efetuado, e aí alguns ingressos voltam para o sistema. Então, amanhã tem sido frenética por parte do torcedor que quer se fazer presente aqui na Neoquímica Arena e ainda não conseguiu garantir ingresso nesse primeiro jogo de final de Copa do Brasil. Vocês estavam falando sobre retrospecto. Ontem a gente acompanhou uma coletiva com o Raniel e com o Mateuzinho, né? Falando sobre esses dois confrontos aí de decisão. E em nenhum momento eles citaram algum tipo de favoritismo, seja pela forma com a qual o Corinthians chegou nessa final de Copa do Brasil, passando por um Rei de Copas, o Cruzeiro vencendo no Mineirão, ou seja mesmo por esse retrospecto extremamente favorável, né? Nos últimos 15 anos, realmente muito positivo em cima do Vasco. E para complementar, Otávio, aqui na Neoquímica Arena foram 8 confrontos de 2014 para cá, 7 vitórias do Corinthians, um empate só, então o Vasco só conquistou um mínimo resultado positivo, mas eu tenho certeza que nem mesmo os cruzmaltinos ou os corintianos estejam pensando que isso possa de alguma forma impactar, entrar em campo num cenário de decisão de Copa do Brasil, Otávio. Até porque esse é um jogo diferente, né? Desses últimos 15 anos, esses 8 confrontos que ela falou, todos esses confrontos em campeonatos brasileiros, né? A gente não teve mata-mata entre Vasco e Corinthians acontecendo. Pra além do mata-mata, é uma na final. Neoquímica Arena. Não é só mata-mata, é uma final. É verdade, é mata-mata final. Né? O torcedor do Vasco fica meio cabreiro com esse retrospecto, porque em muitos desses jogos, erros crassos de arbitragem. Também. Tem um jogo desse na Neoquímica Arena que o Jô faz um gol de mão, pô. Que ele vai cabecear e dá um tapa na bola e faz o gol. Fora outros jogos, como, por exemplo, um erro de arbitragem na final do Mundial, mas isso foi lá em 2000 e no Maracanã. O Corinthians hoje, o Bibi, tem algumas pulguinhas atrás da orelha aí para resolver, pensando no desgaste do elenco. Isso já tinha vindo à tona no jogo contra o Cruzeiro, com o Garro e o Raniel saindo do banco de reservas. Fala-se muito também do Memphis, que fisicamente está meio baleado, não está 100% para essas decisões da Copa do Brasil. Como que isso tem sido falado aí do lado do Corinthians, do escopo do Corinthians, em aproveitamento desses jogadores, né? Será que eles começam como titulares? Será que de novo vêm do banco de reservas para jogar um segundo tempo mais frescos, né? Mais inteiros? Como que isso está sendo encarado aí pelo time do Dorival? Houve uma força-tarefa aqui no Corinthians, comissão técnica, fisiologia, departamento médico, para que todos os jogadores chegassem minimamente à disposição para essas partidas de final de Copa do Brasil. Não necessariamente para jogar 90 minutos, mas estarem à disposição para caso o técnico Dorival Júnior precise ou opte por eles, né? Para vocês terem uma ideia, nessa terça-feira foi o único treino completo que o Corinthians teve para esse primeiro jogo contra o Vasco, e ele ainda assim não foi completo, porque Yuri Alberto e Memphis foram poupados desse trabalho, então o Dorival nem conseguiu esboçar ali os 11 titulares, já pensando em evitar uma possível sobrecarga muscular desses jogadores que, como tu bem disseste, já vinham sentindo algo, até por uma sequência, né, de reta final de temporada do Corinthians, quando a gente fala de Memphis, somados os jogos de Corinthians e também de seleção da Holanda. As pulgas atrás da orelha, ainda que os dois não tenham participado desse último treino com bola, não dizem respeito ao ataque. Os principais pontos de interrogação desse time titular do Corinthians para hoje, eles estão no meio de campo. Porque, como tu bem disseste, o Raniel e o Garro saíram do banco de reservas no segundo jogo agora contra o Cruzeiro, aqui mesmo na Neoquímica Arena no domingo. O Raniel fica até fora do primeiro no Mineirão, né?
O Ranieri foi perguntado ontem, e aí, tu já tens condição de atuar por 90 minutos? Ele foi bem sincero, ele falou, eu não sei, mas mesmo que eu estivesse sem condições, eu daria um jeito de estar à disposição do técnico Dorival Júnior, assim como ele fez já no último domingo, e eu acho que eu só vou sentir isso com o decorrer da partida, eu entrando em campo e aí tendo minutagem eu vou entender se eu estou pronto para 45, 60, 90 minutos. A outra questão é o Garro. O Garro se recupera de uma lesão na panturrilha. Talvez seja uma situação um pouco mais delicada, porque esse problema na panturrilha direita, ele já veio, né, metade para o fim do Campeonato Brasileiro. Ele chega a perder ali 3 jogos também por esse mesmo fator. E é o mesmo lado da perna, na qual ele luta contra uma tendinopatia patelar desde a temporada passada. Então, por esse fator, eu acho que o Garro hoje começa no banco de reservas. Então, são esses 2 pontos. O Ranieri vai começar como primeiro volante, o Garro vai estar à disposição e aí ele vai sacar, de repente, o Carrijo, e aí montaria, vou dar o meu palpite de escalação aqui, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, na linha defensiva não tem dúvidas, e aí acho que ele vai com o Ranieri, tirando Martínez, Ranieri, Maicon, Carrijo e Breno Bidon, com o Rodrigo Garro começando no banco de reservas. E aí no ataque, Yuri e Memphis. Caso o Ranieri não tenha totalmente condições, porque o Dorival pode entender, putz, ele pode jogar 90 minutos, eu vou segurar ele ou para o segundo tempo ou até para o Maracanã. E aí iria Maicon, Martínez, Carrijo e Breno Bidon, na frente o Yuri Alberto e Memphis Depay. Então são essas peças, uma possível entrada do Garro no time titular, eu acho que impactaria numa saída do Carrijo, daí fica Garro, Bidon, Ranieri e Maicon. Eu acho que é totalmente nesse setor do campo as dúvidas que pairam, não só na cabeça do técnico Dorival Júnior, que vai confirmar a escalação só horas antes ali, provavelmente já na preleção, mas também na cabeça do torcedor. E que dependendo de quem for escalado, né, das escolhas aí do Dorival e das possibilidades, muda a forma do Corinthians jogar também na Neoquímica Arena. Pra gente finalizar, Bibi, uma preocupação dos torcedores do Corinthians, imagino que da comissão técnica também, é o alto número de jogadores pendurados, né? 8 jogadores do Corinthians podem ficar de fora da decisão no Maracanã em caso de um cartão amarelo hoje. Essa é uma preocupação que foi falada por aí, porque, afinal de contas, uma final normalmente é um jogo tenso, é um jogo pegado, é um jogo fisicamente disputado, e o Corinthians tem que acender esse sinal de alerta também, porque muitos jogadores importantes podem ficar suspensos do jogo do Maracanã, né? Com certeza, esse sinal de alerta ele está mais do que ligado, porque se a gente for pensar no sistema defensivo do Corinthians, Hugo Souza pendurado, Mateuzinho pendurado, André Ramalho pendurado, Gustavo Henrique pendurado, Matheus Bidu pendurado, Andileri, que é um reserva imediato ali do Matheus Bidu, pendurado. Aí já temos 6 jogadores. Rodrigo Garro pendurado, 7 jogadores. E a minha memória sempre e Maicon. Maicon é o 8º jogador, são 8 atletas do Corinthians, 7 com potencial titularidade para a partida de hoje, que estão pendurados, o que significa que se levarem um cartão amarelo ficam fora da partida contra o Maracanã. E aí a gente tem situações que são específicas, né, Otávio? Hugo Souza, titular absoluto, e uma peça muito importante até, não só na bola rolando, no tempo regulamentar, mas em uma eventual, mais uma vez, disputa por pênaltis. Mateuzinho, ao longo de toda a temporada, não teve um reserva imediato, né? Alguns jogadores passaram pela lateral direita e hoje não tem esse nome na ponta da língua nem do técnico Dorival Júnior, menos ainda do torcedor. Aí uma dupla de zaga que se firmou na reta final de temporada de novo. Então, o Gustavo Henrique, talvez para muitos, o principal jogador do Corinthians em termos de linearidade, né, de atuação ao longo de todo 2025. Um Rodrigo Garro, que mesmo que eventualmente não seja titular, é um cara que faz diferença e poderia ser uma ausência bastante sentida para a final. O Maicon, que é uma peça de confiança para o técnico Dorival Júnior. Então, com certeza, hoje vai estar todo mundo muito bem centrado e entendendo qual a situação e qual a urgência de fazer uma falta que possa ser advertida com um cartão amarelo. O Mateuzinho, inclusive, foi perguntado sobre isso. Mateuzinho, e se precisar matar um contra-ataque do Vasco e fazer uma falta que seja cabível de cartão amarelo? Ele falou, eu tenho conversado com a minha família, com o departamento de psicologia do Corinthians, eu entendi que ao longo da temporada levei alguns cartões desnecessários e tal, e que agora eu pretendia não levar cartão amarelo nessa reta final. Inclusive, ele já chega pendurado no Mineirão, não leva cartão amarelo no Mineirão, não leva cartão amarelo na Neoquímica Arena, mas ele falou, se precisar fazer uma falta para evitar o que seria um gol do Vasco, aí eu vou fazer mesmo que isso coloque em xeque a minha presença na final do Maracanã. Show de bola, Bibi. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. O dia inteiro
inteiro aí na Neoquímica Arena. O jogo só às 9h30 da noite. Bibi Molina já está por lá, dando o seu show na casa do Corinthians. Para esse jogaço de logo mais. Beijo, Bibi. Muito obrigado. Ótimo dia, tarde, noite e madrugada, né? Se alimente, se hidrate.